Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto contar con la presencia de ustedes hoy, que es un primero webinar, una de las primeras actividades que desde el CIDES UNSA y de la Maestría en Desarrollo Social estamos promocionando hoy, ¿no? Entonces, primeramente, me gustaría agradecer la presencia de todas y todos que nos acompañan y el tema que vamos a discutir hoy día es un tema que creo que es fundamental para pensar, ¿no? ¿Dónde estamos y qué nos queda por hacer en desarrollo social? Que es el tema de las desigualdades. No solo desigualdades de ingreso, pero también desigualdades de oportunidad, ¿no? Entonces, hoy día tenemos, ¿no? Quería agradecer mucho a Carlos Antonio Costa Ribeiro, que nos va a presentar sobre ese tema. Carlos es doctor en sociología por la Universidad de Columbia en Nueva York. Ha sido también investigador invitado en la Universidad de Stanford y ahora, bueno, no ahora, ya desde hace más de décadas, ¿no? Es Sim, docente e sim. investigador en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Eh, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Graças. Carlos tiene una larga trayectoria en investigación y publicaciones en esos diferentes temas de desigualdad. Y bueno, nos va a hablar más de eso hoy, pero tiene una visión que no es solo simplemente de estudiar la desigualdad, pero también pensarla desde una perspectiva más dinámica. Y ahí también pensando el tema de la movilidad, ¿no? Entonces, no solo de un análisis e identificación del problema, pero un poco siguiendo lo que es un gran objetivo de nosotros desde el CIDES y que Carlos hoy día nos va a aportar, ¿no? De pensar ideas y también soluciones de cómo superar esos problemas, ¿no? Y los grandes dilemas que tenemos en América Latina. Antes de concluir y pasar ya para vos, Carlos, solo decir que, bueno, aunque esta es nuestra primera actividad inicial de nuestra maestría en desarrollo social, en su nueva versión, las clases todavía solamente empiezan a fines de marzo y a los que estén ahí asistiendo y todavía estén interesados, todavía hay tiempo a postularse, ¿no? Entonces pueden ir a la página del CIDES, cides.edu.bo, y ahí pueden hacer toda la postulación online. Bueno, Carlos nos va a hablar ahí unos 40 minutos y los que tengan preguntas, comentarios, etcétera, nos pueden ir poniendo ahí en el chat, en el Facebook, yo lo voy a ir apuntando y al final ya la pasaré a nuestro, ¿no? excelente expositor para que contesten sus preguntas. Bueno, gracias Carlos una vez más y te paso Sim, la palabra. sim. Graças, Alice, por la invitação para falar para esta audiência. É uma maestria em desenvolvimento social, né? Los alunos interessados, sim. Me desculpem que vou falar em mi portunhol. Espero que entendam que vou falar, como o que vou tentar explicar. Bien, voy a hablar, comenzar hablando un poco para falar de onde venho, de que perspectiva estou falando. Estou falando como um pesquisador de uma área da sociologia que se chama a sociologia de la estratificação e de la mobilidade social. É uma área de sociologia que é muito empírica, en el sentido que nosotros hacemos muchas investigaciones usando dados largos, bancos de dados quantitativos, representativos de la población de los países, para investigar cuestiones relacionadas a inequalidad y cómo las desigualdades y cómo estas desigualdades se reproducen o no se reproducen ao longo da vida das pessoas e também ao longo da história da sociedade, ao longo do tempo. E uma coisa muito importante é que essa inequalidade que se desenvolvem ao longo do tempo, a desigualdade ao longo do tempo,
tiene a ver con la relación entre con la inequalidad en una generación anterior, cómo esa inequalidad influencia la inequalidad en la próxima generación de personas. Entonces, es una área que estudia, como dice Alicia, no solamente una fotografía de la desigualdad en un determinado momento, mas la dinámica de cómo esta desigualdad se da a lo largo de la vida de las personas y a lo largo de diversas generaciones. Entonces, es una área que usa muchos bancos de datos largos. Yo sé que los cientistas sociales en general estudian la desigualdad, siempre están interesados en la desigualdad y muchas veces hablan que hay mucha desigualdad, pero muchas veces no investigan usando estos tipos de dados que son agregados, cuantitativos, pesquisas representando la población. Entonces, estas áreas es una área muy empírica y que puede, por ejemplo, mapear muy bien cómo se dan las desigualdades. Recientemente es una área que se amplió por muchos países de América Latina. Los economistas ya hacen muchas pesquisas más en ese sentido, pero los sociólogos menos. Ahora hay muchos sociólogos en varias partes de Latinoamérica haciendo pesquisa en el área de estratificación. Entonces, yo voy a hablar sobre la desigualdad en América Latina y en Brasil desde este punto de vista. Del punto de vista de las pesquisas, las investigaciones empíricas, o que sabemos sobre la desigualdad y cómo se cambió en las últimas décadas en esos países. Pero inicialmente es importante hacer algunas definiciones de los conceptos, porque cuando decimos que hay mucha desigualdad o poca desigualdad, o que estamos diciendo cuando decimos eso? Básicamente estamos diciendo que hay mucha desigualdad cuando algunas personas tienen mucho de una cosa, de alguna cosa, y otras personas tienen poco o tienen nada. La plata, en general pensamos en la plata, los ingresos que las personas tienen, cómo son distribuidos en la población. Es simples, entonces la desigualdad es simple, pero cuando pensamos un poquito más, es más complicado, porque para investigar isso empiricamente, como se hace? Temos a desigualdade de diferentes coisas. Por exemplo, poderíamos dizer que há a desigualdade de ingressos entre os ingressos que as pessoas obtêm de seus trabalhos, pero também há uma outra desigualdade, que é a desigualdade da riqueza, que não é exatamente os ingressos, que são os bienes que las personas tienen o no tienen, que son que se puede transferir de una generación para otra generación, diferentemente de ingresos. Entonces son cosas diferentes cuando hablamos de desigualdad. Y puede haber desigualdad en otras cuestiones también. En las habitaciones, si personas tienen habitaciones muy diferentes unas de las otras, en el nivel educacional que la población tiene, algunos tienen, si todos tienen mucha educación, no hay desigualdad de educación. Si solo unos alcanzan los puestos más altos en la educación, tal vez haya muy desigualdad de educación. Entonces, cuando se habla de desigualdad, en general se habla de muchas cosas. Pode ser muitas coisas. Em geral, o que pensamos quando pensamos em la desigualdade é nos ingressos e la riqueza, porque realmente são coisas importantes em las sociedades em que vivimos, porque são meios para conseguir alcançar outras coisas. Pero, em termos de investigações empíricas, sabemos muito pouco sobre a riqueza de las personas, como se distribui a riqueza. Não temos dados muito buenos para isso. Há pouco tempo se começa a investigar isso em alguns países de uma maneira que se aproxima o que seria interessante, pero há muito se fazer nessa área ainda e há muitos dados que não se tem acesso, como os dados de fiscales e coisas desse tipo, que seria importante para estudar a inequalidade de riqueza.
Entonces es más difícil de estudiar, no sabemos mucho. Percebemos que hay mucha desigualdad cuando vemos las casas de las personas, unos muchos ricos, otros menos pobres, pero no sabemos exactamente cómo medir. Pero la desigualdad de los ingresos, nós temos muitos dados para vários países de América Latina, para todos os países de América Latina, e em alguns países para muitos anos. Então, temos como estudar a desigualdade de ingressos, e eu vou falar um pouco dessa desigualdade de ingressos em las populações, né? Pero, por outro lado, também temos outro tipo de desigualdade, que é diferente, de uma outra natureza, que é a desigualdade de oportunidades. Por exemplo, se em determinado país não há escolas, há poucas, muito menos escolas do que crianças, há muita desigualdade de oportunidades para entrar nas escolas. Por exemplo, em país em que todas as crianças podem ir à escola, há menos desigualdade de oportunidades para entrar nas escolas. É tipo de desigualdade diferente. E também podemos pensar isso em diversos níveis, a desigualdade de oportunidades. Uma maneira muito interessante de estudar a desigualdade de oportunidades é estudar a mobilidade social, que é ver como se relaciona as famílias, qual é a relação entre as condições socioeconômicas das famílias em que as pessoas, que os indivíduos crescem, e as condições econômicas que alcançam quando se tornam adultos, com mais de 20, 30 anos, e têm sua própria família. Como se relacionam essas duas coisas? É uma maneira de se estudar a desigualdade de oportunidades. Vou falar um pouco mais sobre isso. Para estudar a desigualdade de oportunidades, temos alguns dados para vários países da América Latina, e há trabalhos comparativos muito interessantes. Eu vou falar um pouco mais desses. Pero não temos dados para fazer investigações longitudinais em um mesmo país, saber como se modificou ao longo do tempo. Em alguns países temos, por exemplo, em Brasil, ou em México, em Chile, temos alguns dados de mais de ano e podemos ver se esta mobilidade social, que está relacionada à desigualdade de oportunidades, está modificando ao longo do tempo em alguns desses países. Pero temos dados para comparar outros países também, como Uruguai, Argentina, no Bolívia, que eu saiba, no Bolívia, pero outros países da América Latina, Peru, há dados e alguns outros países. Para estudar a mobilidade social e se descrever a desigualdade de oportunidades. Pero em Bolívia, provavelmente, temos dados para estudar a desigualdade de oportunidades educacionais, como os niños entram na escola e progridem ao longo do sistema educacional. Em Bolívia, certamente, há dados para estudar isso. Não conheço trabalhos escritos, mas certamente há. Se souberem, me mandem os trabalhos, me interessaria muito. Então, temos esses dois grandes tipos de desigualdade. Desigualdade de oportunidades, que se estuda através do estudo da mobilidade social intergeracional entre a família de origem e a família da pessoa quando ela está mais crescida, adulta. E, por outro lado, temos informações sobre a desigualdade de ingressos nas populações de vários países, de todos os países da América Latina e essas coisas. Então, podemos estudar uma coisa e outra coisa separadamente. É interessante porque entre essas duas coisas, a desigualdade de oportunidades, por um lado, e a desigualdade de ingressos ou de condições, por outro lado, há uma relação forte. Embora seja muito difícil de estudar esta relação, mas há uma relação forte, porque
se piensen bien, la desigualdad que hay en la generación de los padres o de las personas influencia las desigualdad de oportunidades para sus hijos y hijas, que por su vez, cuando crecidos, van a ser las personas que tienen los ingresos que probablemente serán desiguales, si no haber una disminución muy grande de desigualdad. Entonces, es como si una estuviese relacionada con la otra. Por ejemplo, déjeme dar un otro ejemplo. Sabemos que las personas que vienen de familias más ricas tienden a estudiar en las mejores escuelas, ir para las universidades, desde las universidades conseguir alcanzar los trabajos con los más altos ingresos. Entonces sabemos que hay una relación entre esas dos cosas. Si hay muchas personas que son pobres y no conseguem ter mais educação, vai ser mais difícil para elas chegarem aos postos com ingressos mais altos. Então, há uma relação entre a desigualdade de condições das relações de los pais, a desigualdade de oportunidades que seus filhos têm e a desigualdade de condições que temos na geração de los filhos, de los hijos e hijas. Entonces, estudiar, hay una relación entre esos dos tipos de desigualdad. Es difícil hacer estudios comparando las dos cosas al mismo tiempo, pero sabemos que hay y conseguimos explicar algunas cosas en esta relación. Bien, algunas cosas que podemos hablar sobre cómo se mede esses tipos de desigualdades, né? A desigualdade de oportunidades e de condições, ou de condições de desigualdade. Quando mensuramos esse tipo de desigualdades, a desigualdade de condições é como se fosse retrato do que se passa na sociedade em determinado momento. E sabemos que uma sociedade, por exemplo, tem un bolo, todo lo dinero, la plata que hay en una sociedad, los recursos son partajados por las familias que habitan lá, o los individuos. Una de las maneras de medir desigualdad es pensar que los ingresos de las personas son equivalentes a sus alturas. Entonces, pusiésemos todas las personas de la sociedad en un determinado momento en frente de nosotros pasando, veríamos varias personas bien pequeñas, enanos, sería una parada de enanos, muchos, uno tras otro, y al final algunos gigantes. En una sociedad de ese tipo hay muchas desigualdades. E se todos têm mais ou menos o mesmo tamanho, é menos desigualdade. Então, é uma maneira de mensurar a desigualdade. Há muitas maneiras de se mensurar, o Gini, coeficiente, todas as outras coisas, várias outras medidas, mas basicamente é como medir a variância em uma distribuição estatística, o que separa unos de los otros. Entonces, esa es una manera de estudiar la igualdad de condiciones de ingresos, por ejemplo. Para estudiar la desigualdad de oportunidades, ¿cómo se hace en práctica? En práctica se tiene informaciones sobre los padres cuando los hijos eran jóvenes, e informaciones sobre los hijos cuando los hijos son adultos crecidos ya con 30 años o más, tienen sus propias familias. ¿Cómo se obtiene este tipo de datos? Es un poco más difícil do que obtener datos sobre los ingresos de las personas en un determinado momento. Hay dos maneras de se obter este tipo de datos. Una manera son pesquisas longitudinales que acompañan las familias por muchos años. É muito difícil fazer isso, não temos muitas dessas pesquisas em Latinoamérica. Nos países muito desenvolvidos, há pesquisas nesse sentido. Mas em Latinoamérica não temos, a não ser que tivéssemos acesso a dados governamentais que são cerrados. Os dados existem, mas são cerrados.
não temos, então, dados longitudinais. Pero temos algumas investigações em vários países de Latinoamérica, em Brasil, como disse, na Argentina, em Uruguai, em México, em Chile, em Peru, não sei, talvez Bolívia tenha, não sei. Algumas investigações que, quando vão a perguntar as perguntas para os investigados, fazem perguntas que nós chamamos de retrospectivas. O que era seu padre, qual era o trabalho de seu padre e a educação de seu padre e de sua madre quando você tinha 15 anos. Qual era seu trabalho e sua educação agora que é crescido. Então, temos uma maneira de mensurar o trabalho, as classes sociais, geralmente estudamos dessa maneira, as ocupações de los padres e as ocupações de los hijos e las hijas. Então, temos duas distribuições e vemos como se relacionam essas duas distribuições, se estão correlacionadas ou não. Se estão muito correlacionadas, é porque há pouca mobilidade. Se estão pouco correlacionadas, é porque há mais mobilidade social. E, portanto, se estão muito correlacionadas, há menos desigualdade de oportunidade, há mais desigualdade de oportunidades, e quando estão menos associadas, há menos desigualdade de oportunidades, em termos de mobilidade intergeracional. Então, são maneiras diferentes de mensurar as duas coisas, uma os ingressos e outra a mobilidade ocupacional ou educacional, que é mais difícil perguntar às pessoas sobre o ingresso de seus padres, que nos recordam. Então, dessa maneira, podemos estudar também a mobilidade social e a desigualdade de oportunidades. Então, essas, mais ou menos, são as ideias que existem. O que sabemos sobre isso em Latinoamérica? Eu conheço mais Brasil porque he estudado mais Brasil, mas conheço também algumas outras pesquisas em outros países e colaborado em projetos com outros investigadores em Latinoamérica, principalmente sobre mobilidade social, mas conheço também as investigações sobre desigualdade de ingressos e contribuído com algumas peças, alguns trabalhos nessa área também. O que sabemos sobre a desigualdade de ingressos nos países da América Latina? Sabemos que em mais ou menos em las últimas décadas em Latinoamérica, começando em diferentes anos em diferentes países, houve uma diminuição da desigualdade de ingressos em Latinoamérica. De um modo geral, uma diminuição bastante considerável da desigualdade de ingressos em vários países de América Latina nos últimos anos. Pelo menos quando investigamos isso em termos de los ingressos, e usando um determinado tipo de pesquisa, são as pesquisas de hogares, que há em vários países da América Latina. Então, houve essa diminuição da desigualdade neste tempo. Agora, com o Covid, há aumento da pobreza muito grande. Não sabemos muito bem o que vai acontecer, mas sim, há uma mudança recente em alguns países, como o Brasil, por exemplo. A desigualdade começou a crescer há alguns anos, pero no século XXI, mais ou menos, em grande parte da América Latina, a desigualdade de ingressos diminuiu. E por que diminuiu? O que levou? Não por que exatamente, pero em que partes da distribuição da desigualdade houve mudanças. Em geral, sabemos que os muito ricos, os 1% mais ricos, permaneceram ricos. Não deixaram de ser ricos. Embora os que estão um pouco abaixo perderam um pouco o valor de seu diploma, pero
basicamente esses lá em cima, que são muito ricos, permaneceram ricos. O que houve em vários países da América Latina foi que muitas pessoas mais pobres deixaram de ser tão pobres, melhoraram um pouco de vida, e isso é com que diminuísse a desigualdade em vários países da América Latina. Em verdade, esse foi um movimento que aconteceu de forma mais global. Quando se estuda a inequalidade globalmente, este período foi um período em que muitas pessoas mais pobres se tornaram um pouquinho menos pobres. Às vezes os economistas chamam de la classe média, se tornaram, porque não é exatamente classe média, mas a distribuição de renda está mais perto do meio da distribuição de renda. E então houve uma melhora em vários países da América Latina, uma melhora importante, embora a América Latina permaneça sendo a região mais com maior desigualdade em todo o mundo. Pero mesmo assim houve uma melhora. Essa melhora, como eu dizia, está relacionada a mudanças globais, porque houve uma melhora em vários países do mundo, por exemplo, em China, em Índia, houve esse processo de uma melhora de los muito pobres melhorarem um pouco. E em alguns países isso correspondeu a uma diminuição da desigualdade. Não em todos. Por exemplo, em China não houve essa melhora, mas a desigualdade cresceu, porque em cima houve mais acumulação também. Então, houve esta melhora relativa, porque continuamos a ser uma das regiões mais inequáveis do mundo. Por que houve essa melhora? Para os mais pobres, em geral, se relaciona a uma melhora nos ingressos. Pessoas passaram a ganhar um pouco mais. Em alguns países, isso foi empurrado por políticas também. Por exemplo, em Brasil, houve uma política de valoração de los ingressos básicos durante muito tempo. Isso contribuiu muito para que a desigualdade diminuísse. É um processo global, mas tem suas particularidades em cada país. Em Brasil, por exemplo, sabemos que houve isso. Então, isso é importante porque também, se observamos, há uma relação entre a diminuição da desigualdade de ingresso e a percepção da população sobre isso. Em geral, por exemplo, nos anos 2005, solo um em cada 5 latino-americanos em vários países da Latinoamérica, pensada globalmente, achavam que a distribuição de ingresso era mais ou menos justa. Os outros 4 achavam que não era justa. Ao final desse período que diminuiu a desigualdade, a percepção cambiou um pouquinho, porque agora 1 em cada 4 pensam que é mais ou menos justa. Isso é uma percepção, não diz que é a verdade, é uma percepção, melhorou um pouco. São as pessoas que perceberam que houve uma melhora, mas agora estamos em um movimento diferente, porque há uma piora em vários países um aumento de desigualdade em período recente. Eu não estou falando de uma forma global, em cada país há uma especificidade que se tem que observar. Mas quando, por exemplo, uma outra coisa muito interessante é que quando observamos Latinoamérica também de uma forma global, importa para saber a desigualdade em Latinoamérica de uma forma global, ela não é maior entre regiões, entre cidades mais ricas e outras cidades de campo mais pobre. Há mais desigualdade entre essas coisas do que desigualdade entre os países. Em outras formas de falar, a desigualdade nos vários países da Latinoamérica são muito altas e muito semelhantes.
en otra manera de decir, es ser pobre en diversos países de Latinoamérica no es tan diferente, tal vez. Es más diferente estar en determinados lugares. Es una información interesante. Y también la desigualdad en Latinoamérica también se relaciona hay varias otras cosas que se pueden ser investigadas. La desigualdad de género, por ejemplo, es muy grande en Latinoamérica y permanece siendo grande todo el tiempo. Los varones tienen ingresos más altos que las mujeres en general. Pero también hay otras cosas interesantes sobre eso, porque, por ejemplo, esa disminución de las desigualdades que observamos en los países de Latinoamérica en las últimas décadas se relaciona también con el trabajo de las mujeres. Las mujeres entraron en el mercado de trabajo más trabajando por ingresos cada vez más, y esto también contribuye en parte para que disminuyese la desigualdad. Es otra manera de ver la relación de género y desigualdad. Otra forma de ver el trabajo de las mujeres contribuyó para que hubiese una disminución de la desigualdad. Entonces, un poco que sabemos sobre la desigualdad de ingresos. Eu hablé de una manera muy general, hay mucha especificidad, pero más o menos lo que sabemos. Al mismo tiempo también yo hablé de queda de menos desigualdad en esos periodos, pero pensemos siempre que Latinoamérica es la región del mundo con la más grande desigualdad. No se compara con otros países. Entonces, es una disminución en una región del globo que es muy desigual, permanece siendo muy desigual cuando comparada con otras regiones del globo. Entonces, tenemos que entender esos aspectos. Entonces, eso es por la desigualdad de ingresos o de condiciones. Sobre la desigualdad de oportunidades, sabemos algunas cosas también. Hay trabajos que comparan algunos países, pero sabemos más, sabemos más sobre la desigualdad de oportunidades en términos de clases sociales o ocupaciones de las personas o trabajos que cada uno tiene. Sabemos que hay una jerarquía entre los trabajos. Algunos trabajos tienden a tener ingresos más altos, por ejemplo, abogados, médicos, ingenieros, profesionales, tienen una posición alta, en cuanto a trabajadores manuales, no cualificados, están más abajo. Entonces, sabemos cómo se distribuían las ocupaciones de los padres y las ocupaciones de sus hijos y hijas en Latinoamérica. Entonces, sabemos que cuando estudiamos la desigualdad de oportunidades usando las ocupaciones, no ingresos, que no sabemos mucho sobre ingresos, podemos ver que también en Latinoamérica en general hay mucha movilidad social, porque hubo muchas mudanzas, cambio muy rápido de la sociedad entre la generación de los padres y la generación de los hijos, porque, por ejemplo, piensen que en la generación de los padres de las personas había menos personas que eran profesionales. En las generaciones actuales hay más personas que son profesionales, entonces hubo una mejora si pensamos en términos agregados, pero al mismo tiempo sabemos que los hijos de los profesionales son prácticamente imposible de que dejen de ser hijos de profesionales y van a ser trabajadores no cualificados. Es posible que algunos hijos de trabajadores no cualificados se tornen profesionales, pero muy difícil que lo otro aconteça. Entonces, lo otro, me digo, la movilidad descendente es muy difícil, y la ascendente acontece, pero acontece por causa de las mudanzas estructurales que los países pasan.
Então, de uma maneira, podemos dizer que há mobilidade, pero há também uma associação estatística muito forte entre as ocupações de los padres e dos hijos, porque los padres que están, los padres o madres que están, son profesionales, garantizan que sus hijos permanecerán en esa misma clase ocupacional. En general, en los países de América Latina, esta asociación entre las ocupaciones de los padres y las ocupaciones de los hijos y de las hijas son muy fuertes, o que dice que hay poca movilidad o mucha desigualdad de oportunidades. Son más fuertes que en otros países del globo, que en Europa o en los Estados Unidos o países asiáticos. Entonces, sabemos que acá hay menos también más desigualdad de oportunidades en términos ocupacionales do que en varios otros países del globo, en los países de América Latina. Y que también sabemos que en varios países de América Latina, por ejemplo, el tipo de movilidad que se observa y la fuerza de la asociación, también la desigualdad de oportunidad, su patrón es muy parecido en varios países de América Latina. Parecido, por ejemplo, en Chile, en Brasil, en México, en Argentina, o en Montevideo, en Uruguay. Eu falo Montevideo porque es más centrado en Montevideo, pero Uruguay son muy parecidos los patrones. En Perú es muy diferente de esos otros países. Sabemos que es diferente, hay especificidades que no me recuerdo ahora, pero es diferente. Entonces, hay patrones que son parecidos entre estos países, el nivel de movilidad también es parecido entre esos países, y todos esos países son diferentes, a más desigualdad de oportunidad, menos movilidad en esos países, menos movilidad relacional o desigualdad de oportunidad. Hay más desigualdad de oportunidad en los países de América Latina do que en los países europeos o asiáticos o nos Estados Unidos. Uma coisa que sabemos menos em los países de América Latina é como se cambiou a desigualdade de oportunidades ao longo de los años em uma mesma sociedade, porque não temos dados para vários países. Temos alguns dados para Brasil. Em verdade, os dados de Brasil são muito bons. Podemos ver o que se passa em boa parte do século XX. Também há bons dados em México, que se permite também estudar a progressão da desigualdade de oportunidades ao longo das décadas. Em Chile também, e na Argentina também um pouco, pero não em outros países. Pero pocos tiempos, solo en Brasil se tiene una serie muy longa para estudiar eso. En Brasil lo que observamos es que hay una disminución de la desigualdad de oportunidad también a lo largo del tiempo, básicamente porque en Brasil hubo una expansión de los sistemas educacional en Brasil a lo largo de los últimos 50 años. Esse com que diminuísse a desigualdade de oportunidades. Talvez isso se passe muito diferente em outros países de Latinoamérica, porque Brasil, quando comparado com outros países de Latinoamérica, tem desenvolvimento tardio do sistema educacional. A inequalidade educacional era muito mais grande em Brasil que em outros países de América Latina. Outros países de América Latina muito mais avançados seus sistemas educacionais. Por exemplo, os niños que tinham acesso à escola, a maioria dos niños, não digo que seja perfeito, mas o Brasil era pior. Não digo que o Brasil não era o melhor, era o pior. Então, se as mudanças, cambio em mobilidade, em desigualdade de oportunidades, está muito relacionado com o cambio no sistema educacional. O que se passa em Brasil provavelmente é diferente do que se passa em outros países. Mas não temos muitos estudos sobre isso. Uma coisa interessante que se tem que pensar é que essas desigualdades se reproduzem entre as gerações e podem ser não reproduzidas ao longo das gerações, dependendo muitas vezes
políticas, por exemplo, como políticas educacionais. Então, isso é mais ou menos o que eu tinha a dizer. Há ainda que se fazer mais investigações sobre a relação entre esses dois tipos de desigualdade, mas sabemos que, teoricamente, estão relacionadas. Por exemplo, se querem, há uma gráfica muito famosa que se chama a gráfica de Grand Gatsby Curve. É uma curva de Grand Gatsby, que relaciona a inequalidade de ingresso nos países com a mobilidade de ingresso nesses países. Quanto mais grande é a desigualdade de ingressos, menor é a mobilidade social, menor é maior é a desigualdade de oportunidade. As duas desigualdades estão correlacionadas, mas uma investigação mais fina sobre as duas ainda temos que fazer, estamos fazendo, e várias pessoas, vários investigadores em torno de Latinoamérica estão estudando esses temas em várias pessoas. Por exemplo, estudos sobre inequalidade educacional se relacionam com estudos de desigualdade de oportunidades e pode-se estudar diferentes partes dessa desigualdade de oportunidade. Então, penso que mais ou menos o que eu tinha a dizer hoje para você. Espero que o portunhol tenha sido não muito malo. Muchas gracias, Carlos. Muy Gracias. interesante tu presentación. Yo voy a ver cómo puedo. Bueno, invito otra vez a los que están en el público, si tienen alguna cuestión, alguna duda, comentario, ¿no? Y si conocen los estudios a los que ha preguntado Carlos, que lo anoten acá. Pero yo voy a aprovechar que estoy aquí de moderadora y pedir si podría hablar un poco más, ¿no? En términos de dos cositas que me han quedado ahí de tu presentación, ¿no? Primero sería el tema de que tú has mencionado que la movilidad descendente no es muy común, pero ahora en el contexto del COVID se está viendo, ¿no? Algo de aumento de la pobreza. Entonces, un poco en términos de provocación, ¿en qué medida esa movilidad que has visto, esa reducción de la desigualdad que hemos visto en años recientes en Latinoamérica, era una reducción de desigualdad real, efectiva? O si no, más bien un efecto coyuntural, una burbuja, que es la primera crisis, como hubo también ahí con la crisis de los commodities. O sea, ¿en qué medida realmente podemos llamar que hubo una reducción de desigualdad y una movilidad ascendente? Si cuando viene una crisis como del COVID, ¿no? Vemos ahí ya señales de que hay un retroceso, no sabemos todavía qué permanente o no, pero un poco provocar ahí esa idea que has dicho que sí hubo esa reducción de desigualdad, ¿no? Y la segunda era un poco el tema, ¿no? de la desigualdad de oportunidad con relación a otros ejes, ¿no? Hablas mucho de ingreso, de la educación, pero también has hablado un puntito de género. Se podrías hablar más de otros clivajes sociales como género y raza y etnicidad, que en nuestro contexto en Bolivia es muy relevante, ¿no? Que uno puede haber ahí una igualdad de condiciones, pero quizás no tenga una igualdad de oportunidades por otro tipo de exclusiones. Entonces, claro, certo. Perfecto. ¿Yo respondo ahora? Sí, porfa. Sí, claro. ¿Cómo decir? Hay varias cuestiones. Yo voy a intentar dividir las cosas. Una cosa es, sí, el COVID, por ejemplo, ha aumentado la desigualdad y la pobreza, y las personas van a entrar más en la pobreza. Y ya están en varios países la situación, pero ya estaban peorando antes también. Por ejemplo, en varios países fue un tiempo de mejoras, pero ya estaba peorando. La desigualdad de ingresos va a piorar certamente en varios países. No es
Isso é certo, a pobreza vai aumentar, já está acontecendo. Quando se fala da mobilidade social e da desigualdade de oportunidades, é mais delicado porque quando se habla da mobilidade, depende muito de como se mede a mobilidade e a desigualdade de oportunidade. Como disse, a desigualdade de oportunidade tem várias camadas. As desigualdades de oportunidades acontecem ao longo do ciclo de vida das pessoas. Então, por exemplo, mesmo acontece a desigualdade de oportunidade que, por exemplo, algumas crianças que nascem em famílias muito pobres morrem mais do que em famílias mais ricas. Então, têm menos oportunidade de viver no início. Então, este processo acontece ao longo da vida das pessoas. Algumas têm possibilidade de entrar nas escolas, outras não. Então, a desigualdade de oportunidade acá é diferente do que antes, um pouco antes, e do que um pouco depois, porque um pouco depois são pessoas que estão em outros momentos do ciclo de vida. Então, depende de como se mede esta desigualdade de oportunidades. Há várias desigualdades de oportunidades. Quando eu falo de mobilidade intergeneracional, estou falando de uma mudança de muitos anos. São várias décadas. Então, às vezes, situações conjunturais podem afetar, mas é difícil saber como vão afetar essa mudança de largo tempo, porque, pense bem, se uma pessoa, hoje em dia, perguntamos a uma pessoa digamos, de 60 anos, qual sua ocupação? A pessoa diz, eu sou profissional. E perguntamos a essa mesma pessoa qual era a ocupação de seu padre quando ela tinha 10 anos de idade, 50 anos antes. Então, em 1970, esta pessoa nasceu em 1970. Então, é um período muito largo que se compara. E, em geral, esse período muito largo captura uma mudança muito estrutural na sociedade. Então, quando se habla de mobilidade intergeneracional, estamos falando de uma coisa mais estrutural, que é mais largo tempo. Pero se pensamos na desigualdade de oportunidades em tempos mais curtos, sim, certamente vai piorar, porque, por exemplo, os niños que não vão à escola vão ficar com um déficit educacional e vai ser mais difícil para progredir na escola por causa da Covid, por exemplo, não foram à escola, que se cerraram as escolas em muitas partes, e esses niños muito pobres não têm condições de aprender em casa, não têm computadora, não têm coisas desse tipo, e esses niños então vão ter uma defasagem educacional e provavelmente mais dificuldade de terminar sua escolaridade do que os niños de los mais ricos, que tinham mais chance de estar com um bom computador em casa, e tendo classes virtuais, e etc. Então, vão estar um pouco à frente. Então, nesse termo, essa oportunidade, neste momento, vai piorar. E vai piorar em muitos níveis. Nós sabemos que em 30 anos, qual será o efeito dessas mudanças mais conjunturais, que vão afetar as pessoas, com certeza, mas não vão ser só essas, vão ser outras ao longo de sua vida. Então, é muito difícil dizer o que acontece em um determinado momento, por isso sabemos, por exemplo, de coisas mais grandes que afetam essa mobilidade intergeracional. Por exemplo, as mudanças educacionais são coisas muito grandes, na entrada das várias outras coisas mais largas. Então, são tempos diferentes de investigação. Então, isso é uma questão. Outra questão que eu acho que é muito importante, eu falei um pouco de gênero na desigualdade de ingressos, mas não falei de etnicidade. Etnicidade é um tema muito importante em Latinoamérica. Em todos os países, por exemplo, a desigualdade de ingressos é muito grande em termos de etnicidade. É diferente como se estuda etnicidade nos diferentes países. Em Latinoamérica, há muitos projetos e muito interessantes de comparando vários países em Latinoamérica em termos de etnicidade, e sabemos que há muita desigualdade
de condiciones y de oportunidades en términos de etnicidad. Muchas mudanças, muitas desigualdades nesses temas. E também em termos de gênero, eu falei um pouco mais da entrada das mulheres no mercado de trabalho, que é a inequalidade. Então, etnicidade é uma coisa importante. E também em termos de mobilidade. Em vários países da Latinoamérica, tem esses estudos que mostram que os blancos, os de origem europeia, têm mais chances de ir para melhores escolas e de ter mais mobilidade social do que os de etnicidades mais desprivilegiadas em cada país, que se diferem em cada país. Por exemplo, em Bolívia, há muitas pessoas de origem indígena, no Brasil também, pelo menos, mais concentradas em algumas regiões. Então, há muitas diferenças da etnicidade. É importante tanto a inequalidade tanto de ingressos, de condições, quanto de oportunidades em termos de etnicidade. Em termos de gênero e desigualdade de oportunidades, há também há diferenças. Os homens estão em postos mais altos que as mulheres e em geral estão mais bem colocados e têm mais chances de chegar ao topo. Pero al mismo tiempo la situación de las mujeres ha cambiado muy, muy, muy rápidamente a lo largo del tiempo en Latinoamérica, y eso ha afectado también la movilidad de los hombres, porque las mujeres están cada vez más compitiendo con los hombres por puestos más avanzados, pero tienen desventaja, mas de alguna manera compiten con los hombres, y eso cambió también la movilidad de los hombres. Em termos, por exemplo, de ingressos, às vezes, enfim, há muitas coisas, são muitos aspectos. Espero que tenha ido bem. Não sei se respondi tudo. Ya, una última preguntita y bueno, no, otra vez es una provocación, no sé si realmente hay una respuesta. Es claro por tu presentación que hay una relación ahí fundamental, ¿no? Entre esos dos tipos, o podríamos decir múltiples tipos, ¿no? Por un lado tenemos la desigualdad de condición, que involucra tanto ingreso como no propiedad, renta, injerencia, o sea, viene todo un lado más económico, y esa de oportunidad que va también desde varios clivajes sociales, pero también de la trayectoria educativa, pero también lo que has dicho, ¿no? La cuestión incluso del ciclo de vida, de la primera infancia. Entonces, me queda claro que hay esa correlación, ¿no? Pero, ¿tú crees que hay alguno de los lados ahí que es más determinante que el otro? O poniendo de otro modo, ¿es posible cambiar la desigualdad de condiciones cambiando el lado de la desigualdad de oportunidad o viceversa? ¿O hay que pensarnos políticas públicas o acciones que trabajen los dos? O si es posible, ¿cuál sería el polo que deberíamos pensar, ¿no?, al futuro como una agenda prioritaria de dónde concentrarnos? Eso es una excelente cuestión, Alice, muy bueno, excelente, porque sí hay, usted está certa, hay una relación entre las dos, pero ¿o qué viene primero, la desigualdad de condiciones o la desigualdad de oportunidades? En general, la desigualdad de condiciones, si pensarmos socialmente más en general, elas son más aceptas do que la desigualdad de oportunidades, porque se dice en general que si una persona es muy buena en una cosa, no es justo que tenga un ingreso más alto que otro, ¿no? Un médico tiene un ingreso más alto que una persona que limpia el hospital, ¿no? Nosotros achamos que está bien, no hay tanto problema. Si no fuera muy grande esa diferencia, todo bien. Pero la desigualdad de oportunidad se piensa de otra manera. Se dice, no, pero si el hijo de la farinera no tiene la misma chance que el hijo del médico, de la persona que limpia y del médico,
no es justo. Entonces nosotros nos asentamos en la ideología de nuestra sociedad, aceptamos más la desigualdad de condiciones y menos la de oportunidades. Las sociedades capitalistas piensan de esa forma. Entonces, en general, muchas veces se dice, la política para disminuir la desigualdad es la política educacional solamente, tenemos que dar la oportunidad educacional para todos y así todos van a se desenvolver y no habrá más desigualdad. Pero eso no es verdad. Embora las desigualdades educacionales sean muy importantes, la educación es una política muy importante para disminuir la desigualdad de oportunidades, para disminuir la desigualdad de ingresos y para muchas otras cosas. Las políticas educacionales son muy importantes, pero no son la salvación, porque no hay como, mismo si hubiera una sociedad en que la educación fuese igual para todos, pero las personas venían de familias que son desiguales en varios aspectos, as desigualdades se produzirían, mesmo que o sistema educacional fosse igual para todos. Não é verdade, em lugar nenhum do mundo. ¿Por qué esto? Porque sabemos que las personas, no solo, si pensarmos en varios términos, pero no solo, mesmo en términos de aprendizado, aprenden mucho en casa, con los padres también, muchas cosas. Entonces, en familias más ricas, pasan a sus hijos mucho más cosas que los ayudan a lo largo de su vida, mesmo em termos financeiros. Se por exemplo, se uma pessoa não vai bem nos estudos e o padre é rico, vamos abrir um restaurante para eles, vai ficar bem, não vai ficar mal. Vamos fazer alguma coisa para ajudar nossos filhos, porque temos plata. Então, a desigualdade de condições determina a desigualdade de oportunidades e determina a desigualdade educacional e de oportunidades. Então, as políticas não podem ser solamente as educacionais. Há que ter políticas de distribuição de diferentes tipos de políticas distributivas que envolvem, por exemplo, os impostos que se cuele, porque para financiar las más escolas, por ejemplo, en Brasil, lo que aconteceu com o COVID ahora, se dio una renda de R$600 para las familias que no tenían, para las personas que no tenían trabajo. Eso es con que la desigualdad en Brasil disminuisse, porque la mayoría de las personas no ganaban R$600. Muchas personas no ganaban R$600, pasaron a ganar más do que ganaban antes. Disminuir a desigualdade. Então, se houver alguma forma de distribuição de renda que devem ser mais diferentes tipos, isso seria muito importante. Pero isso é muito difícil de ser alcançado, porque, por exemplo, reformas desse tipo, reformas fiscais desse tipo, por exemplo, se pensássemos em Brasil, em todos os congressos nacionais em Brasil que houveram em toda a sua história, políticas desse tipo não seriam aprovadas. E nenhum, nem durante o governo Lula, nenhum, não aprovariam políticas que, embora é movimento muito grande para que se haga isso, políticas que, por exemplo, diminuem desigualdades de ingressos relacionados a ingressos pagados de diferentes maneiras, enfim, tipo de política de redistributiva são muito difíceis de serem feitas, mas seriam importantíssimas. En muchos casos, y en algunos casos extremadamente importantes. Entonces, por ejemplo, en los países europeos, los estudios sobre inequalidad dicen que hubo una gran disminución de la desigualdad de condiciones, de oportunidades varias en Europa hasta los años 70. Después comenzó a aumentar la desigualdad y también o disminuir la disminución de la desigualdad de oportunidades en países europeos. Se debió mucho al periodo posguerra en que hubo políticas de políticas educacionales, políticas de estados de bienestar, políticas de distribuição de renda, não sei se distribuição de renda, mas fiscais muito importantes que distribuíam dos mais ricos para as classes médias mais baixas, em vários termos, em termos de educação, enfim, os estados de bem-estar. É uma coisa que tem que se fazer, é global,
não vai resolver só resolver a educação, não vai resolver tudo. Tem que fazer outras coisas. Essa é a minha opinião. Então, pergunta é se a desigualdade de condições é muito importante e permanece sendo para explicar o que vai se passar. Não sei se foi bom. No, sí, gracias. No sé si estoy. Bueno. No, sí, gracias, Carlos. Yo creo que no hay más preguntas, así que, bueno, darte muchas las gracias, ¿no? Y muy interesante, hay harto para hablar. Creo que tenemos todo un debate ahí, más que sionismo, menos neoliberalismo, pero eso queda para otra charla, Sí. ¿no? Agradecer a todas y todos que nos han acompañado hoy día acá. Y para los que han entrado tarde, ¿no? Esa es una primera actividad de varias que esperamos hacer, ojalá, en el marco de la nueva versión de la Maestría en Desarrollo Social, del CIDES UNSA, ¿no? Y bueno, invitar a todos que nos estés acompañando. En el CIDES estamos haciendo ahí durante la pandemia, aprovechando, ¿no?, ese espacio. La próxima semana tenemos también un seminario muy interesante en nuestra Cátedra de Amazonia, así que está invitando a todos que nos están acompañando para que sigan viendo nuestras actividades, ¿no? Y una vez más, gracias.